Acho que o Vasco tem que competir, e se ele conseguir competir com o Flamengo, daí se de repente dá muita sorte num dia ou outro, consegue a classificação. Acho muito difícil, muito difícil. Hoje, que dia Agora, hoje? tem que pensar em competir. Não é que está um novo Flamengo pior e um novo Vasco melhor. Não. O que a gente está vendo nesse momento, o futebol que o Flamengo mostra nesse momento e que o Vasco não consegue mostrar, está muito próximo do que aconteceu na maioria desses jogos dessa tela. Dos últimos anos, né? Então não é a tela que assusta, é que nada mudou. Mídia brasileira alerta Vasco para não tomar 2 goleadas diante do nosso Mengão. Fala, nação, vamos trazer as últimas informações do Flamengo nesta segunda. O nosso Mengão bateu o Maricá por 5-0 e conquistou a Taça Guanabara. Com isso, joga diante do Vasco da Gama por 2 resultados iguais. E a mídia brasileira já faz uma análise a respeito deste grande jogo. Será que Vasco vai surpreender o Flamengo? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Chega de enrolação, vamos acompanhar esse debate que está muito legal. A diferença de qualidade, de investimento, de organização, de tudo, é que fazem com que torcedores do Vasco fiquem felizes pela classificação, mas preocupados, Bira? Certamente fica preocupado, né? E porque faltou um gol, né? Um gol pro Vasco ser o terceiro, e daí cruzaria com Volta Redonda. Seria Fla-Flu a outra. Porque o Vasco fica atrás do Fluminense no confronto direto, né? Empataram em saldo de gols, em número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. Então, um golzinho a mais do Vasco deixaria o Vasco em terceiro, e daí o Vasco pegaria a Volta Redonda, que acho que o Vascaíno estaria muito mais tranquilo. Agora, é um time em construção, é um time que vai ter que aprender a competir nesses jogos. Time que vai jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado fez uma Série A competente durante 3 quartos do campeonato. O último quarto do campeonato foi horroroso, mas aí o time já estava mais seguro na tabela e vai ter que encontrar esse caminho, né? Porque é um Vasco que tem dificuldade de investimento, então é um Vasco que vai ter que aprender a competir. E com o Carille é a escolha que o Vasco fez para a temporada. Fica mais tem difícil. Tem que encarar o jogo. Acho que se entrar com muito medo do Flamengo, aí vai ser pior. Isso é muito importante, Bira, porque o Carille tem como um dos rótulos dos trabalhos dele, apesar de que alguns trabalhos não concordaram muito com isso, que é de ter um time muito seguro defensivamente, uma fortaleza defensiva. Não é o caso do Vasco ainda hoje. Pela etapa do trabalho, pelas mudanças que o time teve, está recebendo jogadores agora também, que talvez deem ao Carille uma opção de ter jogadores mais rápidos pelos lados do campo, que é uma carência que o elenco do Vasco tem. O Vasco se viu uma situação contra o Flamengo e a proposta era, teoricamente, para jogar mais atrás, essa proposta foi péssima. Então, entre jogar mais atrás, um time que está tão seguro defensivamente assim, tentar jogar um pouquinho contra o Flamengo, tem que tentar jogar. Eu acho que entre tentar jogar, por mais que não seja um grande jogo, algo tão vistoso, e ficar atrás defendendo-se mal contra um time que ataca também como o Flamengo, melhor tentar jogar. Eu acho que o Vasco tem uma condição de tentar jogar no Maracanã, pelo menos. A bola não pode ficar batendo e voltando como aconteceu no primeiro tempo do último clássico entre os dois. No segundo, o Vasco até quando está 1-0 ainda manda uma bola na trave com o Verratti, é claro. Né? De que outro jeito que vai mandar. Eu acho que competir até consegue, mas o problema é a página 2. Competir no sentido de amarrar, de morder, de ficar mais com a bola para a bola não ficar com o adversário. Acho que o Vasco até pode fazer isso, mas é muito pouco para 2 jogos contra o Flamengo. Se fosse um jogo como os 4 do Paulista... E o problema é que no Carioca, como o Prates lembrou, você tem que vencer o jogo. Sim. Dois empates não servem para o Vasco. 2 empates não servem. Não dá para mandar para pênaltis, arrastar o duelo para pênaltis e tentar ganhar nos pênaltis. Você tem que ganhar o jogo. Empatar os 2, passa o Flamengo. Exato. Isso cria Passa Volta Redonda na outra. A diferença que isso faz nesse duelo é muito grande. Eu também acho. Porque para um Vasco do Carille encontrar um jeito de anular o Flamengo e conseguir 2 empates, dá para imaginar um caminho. Agora vai ter que vencer um jogo. Isso vai ser muito mais difícil. Por isso que eu vejo um favoritismo bem grande para o Flamengo. Você falou isso, eu me lembrei daquele 4-4, que era o Flamengo do Jorge Jesus, de 2019. Que virou o jogo contra o Vasco do Luxemburgo. Contra o Vasco do Luxemburgo, né? Vasco do Luxemburgo. Que o Flamengo era muito favorito, tal, mas ali é um jogo, né? Foi um jogo. O Vasco teve alguns jogos em que ele competiu com o Flamengo. Há 2 anos, quando a 777 estava chegando, teve uma vitória de 1-0, gol do Pumita. Isso. Na fase de classificação do Carioca. E daí eles voltam a se enfrentar na semifinal, o Flamengo ganha os jogos, mas até são jogos muito competitivos. Aquele Vasco do Barbieri ainda. Isso. Começou bem, e que daí no Brasileiro que aquele Vasco caiu, mas fez um bom Carioca naquele ano e competiu bem com o Flamengo. Eu entendo que a tela que a gente mostrou assuste o botonista da colina.
Mas mais do que a tela... O botonista está muito assustado, viu, prof? Estou preocupado com ele. Você viu a mensagem. Ele está de cabelo em pé. Mas pior que a tela é que a situação não mudou. Não é que está um novo Flamengo pior e um novo Vasco melhor. Não. O que a gente está vendo nesse momento, o futebol que o Flamengo mostra nesse momento e que o Vasco não consegue mostrar, está muito próximo do que aconteceu na maioria desses jogos dessa tela. Dos últimos anos, né? Então não é a tela que assusta, é que nada mudou. É que a tela, os números da tela são até muito caricatos, porque também vai pegar um período já grande, vai pegar um período que o Vasco até foi Série B, né? Então também está um pouco exagerado ali. A questão para mim é competir, mesmo que não classifique, é campeonato estadual. Deixar uma boa impressão. Tem que deixar uma boa impressão, é um time novo, com um técnico novo, tentando juntar os cacos de um brasileiro. Brasileirão. Exatamente, entendeu? Então, assim, acho que o Vasco tem que competir, e se ele conseguir competir com o Flamengo, daí, se de repente dá muita sorte num dia ou outro, consegue a classificação. Acho muito difícil. Muito difícil. Hoje, que dia Agora, hoje? tem que pensar em competir. É o primeiro passo, porque no primeiro tempo do jogo da fase de classificação, nem competiu. O cara ele tem uma referência de que o time não deve fazer, que é ter esse tipo de jogo do primeiro tempo desse duelo recente de Flamengo e Vasco. Aquele primeiro tempo, não contra o Flamengo. O Vasco não vai ter chance contra ninguém, né? Mas contra o Flamengo eu acho que tem uma boa referência, uma referência melhor do segundo tempo e do primeiro tempo que o time não fez nada bem. Nada bem. A proposta me parece que não era aquela. Nem se fosse só para se defender minimamente melhor. Então, acho que é uma boa referência, porque esse jogo foi há pouco tempo, esse jogo deu uma noção da diferença que os times têm hoje, e quando o Vasco conseguiu jogar, o time se aproximou um pouco mais, os jogadores saíram um pouco mais para jogar, a resposta foi melhor. Eu falei disso no Linha de Passe ontem em relação ao Palmeiras, né? A gente está discutindo o Palmeiras. Olha, campeão ou não, o Palmeiras já sabe o que precisa fazer. Já sabe que reforços precisa para elenco, para time. A mesma coisa o Vasco. Porque a gente fala dessas experiências, fica sempre pensando no que pode dar certo. Mas o que está dando errado também é um sinal importante para você. Claro. O Vasco precisa, por exemplo, de jogadores de lado para o Campeonato Brasileiro. Só quero saber. Isso é claro. Felipe Luiz falando depois do 5-0. Foi 5, né? 5-0. 5-0. 5-1? Não, 5-0. 5-0 no Maricá. 5-0 no Maricá. Felipe Luiz. Não penso em estar um passo à frente às outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar. E como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo, e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. E a boa fase é o que todo treinador busca, né? Não existe nenhum treinador que quer começar o ano mal e depois acabar bem, né? Todo mundo quer estar sempre bem, e toda temporada tem altos e baixos. Então, assim, o desafio, para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei o que eles são ambiciosos para conquistar títulos, para fazer história aqui no Flamengo. Olha aí, Rafael Prats, o Felipe Luiz falando na ambição e na fome do time do Flamengo. Não, e até agora é um ano muito bom. Um ano muito bom, o time tem jogado muito bem, o time tem feito o que o Felipe Luiz muitas vezes exige, quando tem a bola, quando perde a bola. Fez uma campanha, né? A gente até lembrou aqui no começo, no início do Carioca, o Flamengo estava nos Estados Unidos, o time A nos Estados Unidos, né? O time B teve alguns resultados que não foram bons, mas a partir do momento que chegou o time A para jogar o estadual, realmente sobrou. Em alguns jogos foi muito superior aos adversários, em outros teve mais dificuldade, como no Fla-Flu, que foi 0-0, né? O Fluminense defendeu-se bem, mas até agora não enfrentou ninguém assim que conseguiu segurar, né? Nem o Flamengo, nem deter o Flamengo, nem incomodar muito o Flamengo. O jogo contra o na semifinal aparece o Vasco, ou aparece mais alguém à frente. O jogo contra o Botafogo na Supercopa foi a melhor atuação de um time brasileiro até agora no ano, né? Tudo bem que o ano estamos só em 24 de fevereiro, o ano começou agora. O site, não estava esperando, vai de novo. A atuação do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa foi a melhor atuação de um clube brasileiro neste ano. Tudo bem, comecinho de ano só. Mas até agora, teve algum clube brasileiro que teve uma atuação melhor que aquela do Flamengo? Boa pergunta, essa eu não estava esperando por essa. O Inter jogou bem o Grenal. O Botafogo jogou bem contra o Fluminense. Aquele 2x, fez um ótimo jogo do Botafogo. Jogou mesmo. Mas para você, qual foi a melhor atuação de um clube brasileiro no ano? Foi essa do Flamengo contra o Botafogo, na Supercopa. Até pelo nível do adversário. Sim, né? sim, tem que considerar isso. Esse 5x0, assim, foi uma atuação linda do Flamengo, mas era o Maricá, então a gente tem que dar esse desconto, tem né? Que ponderar. Relativizar. Mas mesmo isso, Bira, tá virando o último argumento dos antes.
Também com o Maricão. Não, mas contra o Botafogo, falou que o Botafogo ganhou. Sim. Contra o Botafogo ganhou 2, contra o Vasco ganhou 1, só não ganhou do Fluminense. Mas o Flamengo tem jogado com esse nível, com essa fome, como diz o Felipe Luiz. A fome até agora não faltou. Mesmo quando o Flamengo não é tão A assim, ele mostrou um DNA do jeito que o Felipe Luiz quer que o time jogue. Então, eu acho que é o grande time do começo do ano. Sim, é só o começo do ano. Mas ninguém tem essa sintonia entre o que o técnico quer, o que os jogadores fazem, e a qualidade o que a torcida do time espera. do elenco também, né? Também, mas tem muito elenco com qualidade nominal, e não é só o Cruzeiro. Mas às vezes são muitos jogadores não mostra chegando. isso, né? O Flamengo, praticamente todos, se não todos, estão desde o ano passado. É uma continuação do ponto de vista diferente, positivo, né? E essa química já tinha acontecido no ano passado em relação ao trabalho do Felipe Luiz. Que a gente não pode esquecer, é um trabalho que vem depois de um trabalho do Tite, cuja grande queixa da torcida era essa, era o jeito do time jogar. Até mais do que em relação a resultados. Os resultados não foram aquelas coisas, mas o que pegava era que o Flamengo não se identificava com o jeito que o Tite enxerga o futebol. Eu acho interessante quando o Felipe Luiz dá importância e externa isso nas entrevistas, todos os jogos. Até o amistoso ele fala, e ele fala até em relação a ele mesmo. Eu sei que se eu perder, não com essas palavras, mas ele falou algo assim, que se eu perder até um amistoso, eu vou ser cobrado no Flamengo. E é verdade. Então pode ser jogo de primeira fase de Carioca, Supercopa, seja lá o que for, ele quer que todo mundo jogue. O Abel Ferreira é assim também. E vários técnicos são, mas que o time jogue sério, jogue sempre para ganhar, não tem firula, não tem nada disso. Eu gosto. Ele consegue rodar elenco sem barulho, sem ciumeira, sem titular. Mas aí é mais fácil, né? Roda. Rodar no Flamengo sem barulho é mais fácil porque... mas o Alcaraz, por exemplo, acabou não gostando muito, né? O Alcaraz não gostou muito do status em que ele esteve. Não estava jogando bola para ter mais status. Já foi. Não, eu digo pelo externo. O professor falou é mais fácil pela cornetagem que vem de fora. É correndo na descida? Não, porque no Flamengo ele tira uma fera para descansar e entra outra. Então não... E as coisas estão dando certo. Eu estou errado. Né? Não, com o resultado aí fica mais fácil. Mas é uma coisa puxando a outra, né? E é uma coisa fantástica, assim. O rapaz tem um ano de técnico contando o sub-17. Não estamos falando do Flamengo principal. Contando toda a carreira dele, ele tem um ano. Ele tem ideias muito claras, né? Ele, como jogador, era um cara que você sabia o que eu tô gostando do Felipe Luiz é como, em alguns momentos, ele se impôs como técnico. Porque ele é técnico de um time em que ele jogava até outro dia, então ele foi colega de time de alguns desses jogadores, e ele se colocou como... Eu sou o técnico do time, até tomando decisões impopulares, vai com alguns dos seus ex-companheiros. Isso é importante, eu gosto dele. Isso é uma coisa... Eu lembrei de uma outra grande atuação. Não chega no nível do Flamengo. O Flamengo ele é melhor. O Santos contra o São Paulo. Não, essa aí, se puder repetir ali, Bira, eles não estavam esperando. Fala de novo essa. Qual que você... A melhor atuação de um clube brasileiro no ano, qual foi pra você? Flamengo contra o Botafogo, na Supercopa. Segundo lugar? Segundo lugar, não sei. Tem algumas boas, mas Santos contra o São Paulo é uma candidata. Falou tudo agora. Arrebentou. Professor Celso me diria... Tô te aplaudindo. Professor Celso, ou, por exemplo, Ivana do Bonfim, diriam... Você sim. tem visto Vitória Colossal jogar? Invicto no Joga ano. vôlei. Vitória joga vôlei. Quero pontuar isso. Invicto no ano. Vitória e o Esporte Clube Internacional. Mas o Inter eu mencionei. invictos. O Inter eu mencionei, o Inter no Grenal. É verdade. Eu mencionei o Inter no Grenal. Boa, Bira. Palmeiras contra o Corinthians jogou bem, São Paulo contra o Corinthians jogou bem. Mas São Paulo contra o Corinthians foi meio jogo, né? Porque a outra metade Internacional, era um polo aquático. times da Série A não perderam no ano. Estão invictos até agora. O Vitória e o Internacional. Alguns momentos do Grêmio. Verdade. O ataque do Corinthians. Então, mas aí entra o que o Bira falou. Tem aí que olhar o tem que- adversário. Aí O Grêmio Claro, contra quem? Isso tem que pesar. E o jogo que ele falou do Flamengo contra quem? Ou do Santos? Foi o Ou Botafogo, do Vitória. foi o Flamengo e O Botafogo. Vitória fez uma virada contra o Fortaleza. Sensacional, dentro do Castelão. Dentro do Castelão, amigo. Aí sim, Baralhas. está de peso. Fortaleza não é Gustavo qualquer Silva e time. Baralhas. Salve, salve, galera! Vamos trazer agora todas as informações do Flamengo. Lembramos que créditos do vídeo ficarão na descrição aí. Os links utilizados por todo o nosso conteúdo vamos deixar na descrição. É só todo mundo acompanhar e se inscrever para ajudar também no crescimento desses canais.
O Flamengo bateu o Maricá pelo placar de 5-0, conquistou a vaga na semi e também vantagem do campeonato estadual. E Arrascaeta, né, um dos jogadores mais importantes remanescentes de 2019, falou sobre esse primeiro gol com a camisa 10, camisa essa importantíssima de Zico, né, e muitos que vestiram, mas Zico eternizou. Então ele falou sobre esse primeiro gol com a camisa 10 no Maracanã. Arrascaeta é um dos jogadores fundamentais do Flamengo de Filipe Luiz. O Flamengo goleou o Maricá por 5-0 neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, e conquistou o título da Taça Guanabara. Ao todo, o terceiro gol rubro-negro na partida, Arrascaeta balançou as redes pela primeira vez com a camisa 10 do Mengão no Maracanã. Após o embate, o jogador aproveitou para se declarar ao mais querido. É importante dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo neste ano. Estamos jogando e aproveitando, evoluindo a cada. Estou feliz por isso, pelo meu primeiro gol no Maracanã com a camisa 10. É sempre bom marcar com a camisa do Flamengo. Agora é especial porque era o primeiro com a camisa 10, disse o jogador à Flá TV. Ídolo recente do Mengão, Arrascaeta demonstra cada vez mais o amor ao manto sagrado. O uruguaio, inclusive, pediu para renovar o contrato com o clube carioca até a sua aposentadoria. Dessa forma, o meio-campista, o empresário Daniel Fonseca e o diretor de futebol técnico do Mengão, José Boto, debateram a situação do camisa 10. Vale lembrar que atualmente o seu vínculo vai até dezembro de 2026. Penso eu que sobre essa renovação de contrato com a Arrascaeta até a sua aposentadoria é um pouco complicado de se tratar. Por quê? É um jogador que a gente sabe que merece sim terminar sua carreira vestindo a camisa do Flamengo, mas nós não sabemos quais serão as condições físicas do jogador nos próximos anos. Ele pode, vamos torcer que não, sofrer alguma lesão e que essa lesão faça com que o jogador não tenha mais um ritmo desejado e Filipe Luiz decida por tirá-lo do time, seja no time titular ou até mesmo da equipe reserva. Então, colocar esse contrato para ser até a sua aposentadoria, para o Flamengo é ruim, para o jogador é bom, mas para o Flamengo seria um tiro no escuro. Arrascaeta chegou ao time em 2019 e desde então segue escrevendo uma grande história pelo clube carioca. Além de boas atuações e recordes com a camisa do Flamengo, o novo camisa 10 acumula 14 títulos com o manto sagrado. Diante desses números, o uruguaio, ao lado de Bruno Henrique, é o jogador com mais troféus pelo Mengão. Com a Arrascaeta à disposição, o Flamengo volta a campo no próximo sábado para encarar o Vasco pelo jogo de ida da semi do Campeonato Carioca. O horário da partida, porém, ainda não foi definido, mas o mando é da equipe Cruz Maltina. Então pode ser que essa partida aconteça em São Januário. Serão discutidos esses mandos, os locais das partidas nesta terça-feira, né? Portanto, o Flamengo classificado vai enfrentar o Vasco da Gama em 2 bons jogos aí que com certeza o torcedor está apreensivo. Na sua opinião, será que o Flamengo passa do Vasco? Participe e deixe aí a sua opinião nos comentários.